Pode ser um câncer, como é o caso do Brasil. A reforma fiscal brasileira simplesmente não está compreendida. Hoje o buraco na conta do governo é de 140 bilhões de reais, eles estão mentindo descaradamente que a Previdência Social, essa reforma vai resolver o problema. Isso vai ser a maior ressaca política da história da nação brasileira. Sabe o que vai acontecer no dia seguinte, que for aprovada, e tudo indica que vai? Nada. Em matéria de efeito fiscal e de emprego para o povo, nada. Mentira pura e simples. Aí vão inventar outra, que precisa fazer a reforma tributária. É evidente que é necessário fazer a reforma tributária. Mas qual é a reforma tributária que nós precisamos? É uma que faça com que o sistema tributário brasileiro cobre mais dos ricos e menos de quem produz e trabalha? Essa não vai sair desse governo, porque o Guedes pensa o oposto. Então o Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. O Brasil e a Estônia. Sim. Justamente, o senhor respondeu a minha pergunta, mas a gente pode aprofundar um pouco mais. Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, recomeça a nova sessão na Câmara dos Deputados para a continuidade da votação da reforma da Previdência. Tudo indica será aprovada. E o governo promete, ou pelo menos há uma expectativa de que aprovando a reforma, as coisas vão começar a andar para valer. O senhor já disse que nada vai acontecer. Anote aí, no curto prazo, e nesse caso nós estamos falando de 3 anos, não vai acontecer rigorosamente nada. Por quê? Porque o problema do Brasil, ao contrário do que pensa o Paulo Guedes, não é de expectativas quanto à sustentabilidade das nossas contas, da evolução da nossa dívida. Vocês vão ver, todo brasileiro, mesmo o bolsonarista fanático, por favor, meu irmão, só toma nota aí, por detrás da tua zanga, com as minhas palavras, com as minhas críticas, eu só quero ajudar. Toma nota aí. Quando o buraco da Previdência é de 180 bilhões de reais por causa da DRU, desvinculação de receitas da União. Se você não muda a DRU, o efeito dessa reforma, como está proposta, do ponto de vista de conta pública, em 10 anos, e toda hora estão mudando, seria de algo ao redor de 800 bilhões de reais. Se fosse fazer 800 dividido por 10, dava 80 no primeiro ano, mas não é assim que as coisas funcionam em Previdência. Na Previdência você vai ter que ver todo mundo fazer 65, o nível de formalidade da economia tem que mudar e eu acho que haverá uma brutal evasão, já é metade da força de trabalho fora, acho que vai aumentar a evasão, as pessoas não querem mais ficar no sistema de Previdência, quem pode está comprando Previdência privada, quem não pode simplesmente prefere se acertar com o patrão por fora. O patrão gosta porque não paga os encargos e ele gosta porque não acredita no futuro, bota logo no bolso. Cada empresa que fecha para de pagar também fica inadimplente. Não, é devastador. É devastador. É devastador. E assim, de novo, sabe o que acontecerá no primeiro momento? Isso sim. Porque uma medidazinha está lá que ninguém divulgou, é assim. Hoje, pela lei, o aposentado tem direito de excluir os 20% menores salários, supondo que todo mundo começa de baixo, com pequeno salário. Pronto, eles estão trocando isso por 100%. Só isso tunga 13 de cada 100 reais que o aposentado ganha. Isso vai diminuir mais gravemente a demanda agregada das famílias. Então, veja, não terá efeito do ponto de vista fiscal. No curto prazo, nem o Bolsonaro vai ver o efeito disso. Quando ele cair em si, como ele, infelizmente, não é muito preparado, não é dado a estudar, e acha que é um erro, as pessoas me chamam de professor de Deus, porque eu tenho mania, para vir para cá eu acordo mais cedo, vou estudar, vou me atualizar das coisas. O PDT vai expulsar quem votar a favor da reforma? Sim, eu defenderei isso. Brizola fez isso já. Eu defenderei isso. Porque, veja, no Brasil... Não conviver com o contraditório dentro da bancada? O contraditório é natural, mas ele se fere antes. Não é natural que as pessoas, todos temos de direito de afirmar, por exemplo, nós temos uma proposta de reforma previdenciária, somos o único partido que tem uma proposta. E o partido manda embora bons quadros, tem a Tabata Amaral, que é um estudioso. Veja, quem recrutou a Tabata fui eu, dói muito no meu coração, volto a dizer, hoje foi um dos dias que eu acordei triste. Mas, infelizmente, ela tem a opção. Garota com 25 anos de idade, eu estou com muita esperança que ela não cometa esse erro, porque o erro será basicamente um erro mortal para ela. Porque, veja, as pessoas podem até manter sua opinião, mas lá no partido nós fizemos horas e horas de discussão. E no fim, por esmagadora maioria, tomamos a deliberação de que essa é uma questão central, programática, que nós não podemos votar com uma reforma que vem em cima da nossa história. Nós vamos votar para privilegiar rico contra os pobres e os trabalhadores do Brasil. Isso nega a própria história do trabalhismo.